Falaram as pessoas sempre me perguntam, dizendo, o pastor sempre fica na tangente, quase não aparece nos vídeos da igreja, quase não aparece nos vídeos que são postados da igreja. Dificilmente o pastor aparece nesses vídeos. É verdade, eu não quase me apareço, porque na verdade a maior parte dos vídeos são eu que posto na internet os vídeos da igreja. Mas aí me fizeram uma pergunta: pastor, o pastor poderia explicar as parábolas? Bom, as parábolas nós vamos começar a explicar elas de uma por uma. Mas é interessante, isso é muito importante saber as parábolas, porque sempre Jesus falou, comentou as parábolas, ou explicou as parábolas, simbolizando sempre alguma coisa. Observamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que se dá as iniciações das parábolas, sempre ali ouvindo no Evangelho de Mateus, ele sempre nos ensina a respeito dessas parábolas. E interessante que todas as parábolas de Jesus, todas as parábolas que Jesus tem falado, tem ensinado, as parábolas que Jesus fala, elas são tão bem explicadas que a gente não tem como não entender. Uma delas são, uma das mais magníficas das parábolas de Jesus é aquela no Evangelho de Mateus 13:44, onde a palavra de Deus diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achando vai e vende tudo quanto tem para possuir aquele campo. É uma parábola muito bonita, eu acho muito interessante. Tá? Mas eu não vou pregar essa parábola, eu simplesmente aqui vou estar dando explicações sobre as parábolas, e sobre essa também eu quero explicar como é que funcionava. Obviamente que na época de Jesus não tinha bancos, e isso era, as pessoas tinham os seus valores, as suas riquezas, tinha os seus bens convertido em ouro, prata, ou algum valor naquela época que simbolizava a riqueza. Então, o que aconteceu? Jesus simplesmente disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Se não tinha banco, é porque alguém tinha um campo, terra. Dinheiro dentro das caixas, pequenas caixas, eram caixas baús pequenos, uma altura talvez assim, não tinha assim um certo, dependendo da necessidade das pessoas, porque existiam muitas pessoas ricas naquela época, como você vê hoje. Isso não é de nós estar aí. Mas tinha pessoas, claro, sempre existiu pessoas ricas no início da humanidade, sempre o rico e também o pobre. Mas essas pessoas que teriam tinham mais facilidade nos negócios, ou herdou de pais, de avós, e teve uma herdade de alguém, eles preservavam sempre e mantinha em sigilo tudo o que eles possuíam. E essa parábola do Evangelho de Mateus 13:44 acontecia assim: os grandes homens que tinham riquezas, como eles não tinham banco, eles colocavam todo o seu dinheiro, que era convertido em moedas, prata, ouro, dentro daquelas caixas pequenas. E para ele não deixar na casa, o que ele fazia? Somente ele, o pai da família, por exemplo, ele pegava aquele dinheiro, aquele ouro que estava dentro ali daquela caixa, e enterrava no campo e na terra. Mas ele saía sozinho, somente ele sabia onde estava. Mas o que acontecia muitas das vezes é que esse pai de família muitas das vezes morria. E é claro, morrendo o pai de família, a família não sabe onde está o ouro. Obviamente ficou perdido. Mas o que se dava era assim: alguém que estava indo para o mundo
passava por aquele caminho, ou seja, cortava caminho por dentro das matas, por dentro das serras, nos lugares de difícil acesso. Muita gente cortava caminho. E de repente um homem que ia passando por ali, cortando o caminho, indo para um tal lugar, e ali seria um caminho mais próximo para ele, tentava a sorte passar por ali, e ele dava de cara com aquela caixinha ali no chão. É claro que devido à chuva, ela ia tirando a terra e aparecia aquela caixa ali. Aparecia aquela caixa, e nisso ficava exposta. Alguém poderia passar ali, qualquer um poderia achar. E o interessante é que quando esse homem acha essa caixa, ele, claro, olha para um lado, olha para o outro e quer ver o que tem dentro dessa caixa, porque ele já sabe que é alguma coisa de valor também. Como ele olha dentro dessa caixa e vê que essa caixa está cheia de valores, de moedas, de prata, de ouro, ele não pode tirar aquelas simplesmente daquela terra e levar para a casa dele. Isso é contra a lei. Era contra a lei na época de Jesus. Então o que ele fazia? Simplesmente ele enterrava novamente, mas num lugar seguro, naquelas mesmas terras. Ele enterrava aquele tesouro novamente, e ali ele ia para sua casa alegre e contente, e ele lá vendia tudo o que ele tinha para comprar aquele terreno, para comprar aquele campo. Isso é, quando ele comprava aquele campo, quando ele comprava aquele terreno, quando ele comprava aquele campo passaria a ser propriedade exclusiva dele. Aí sim, ele poderia então, depois de ter comprado aquele campo, comprado aquela terra, negociado com os donos daquela terra atual, feito o negócio, ele até mesmo poderia dar alguns valores, como a entrada do fechamento do negócio, sendo então a parte do pagamento para pagar. Então, como haviam assinado o contrato, ele já era participante, dono daquela terra. E ele pagava aquela terra com os mesmos valores que ele achou naquela terra. Isso é, porque a Bíblia diz, o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo, que um homem vai, achando-o, vai e enterra novamente. E vai e vende tudo quanto tem para possuir aquele campo. É justamente isso. Essa pessoa tinha já o direito de comprar aquela terra, tinha o direito de comprar aquele campo. Eu acho que você entendeu a parábola do tesouro escondido no campo. Nós temos mais parábolas nos próximos vídeos que vamos estar aqui lançando para você. Espero que você venha a lançar esses vídeos para outras pessoas, para que essas pessoas venham entender também sobre essas parábolas. Vamos estar aqui colocando pelo menos as 33 parábolas que Jesus tem falado, postado aqui no nosso canal no YouTube, e em qualquer outras redes sociais também você pode estar acompanhando. Muito obrigado, que Deus venha iluminar o seu caminho, Deus venha guardar a tua vida, e você seja abençoado e abençoada na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, um abraço forte e um beijo no coração do pastor Elias para todos vocês. Ficam todos na paz, que eu vou na fé.